queridos irmãos e irmãs, presentes para mais uma vez o estudo do Evangelho, o estudo da doutrina espírita, nessa noite de segunda-feira, hoje com o nosso irmão Luiz, que vai nos trazer o estudo. Que música é essa? Então, por isso mesmo, como nós fazemos a transmissão pelo celular, às vezes ele vai vir aqui à frente para falar das intervenções dele, mas ele está utilizando o slide, então o foco vai ficar mudando um pouquinho, mas nada que a gente vá perder do estudo dele, tá? Vamos iniciar então o trabalho com a mensagem do Sinfonia da Vida, um dia. O que é um dia perante a eternidade? Um momento tão breve, porém todo especial. Uma alegria derramada, um sorriso irradiado, uma conversa agradável e um olhar de compreensão. Isso é a alegria do dia. Humildade, benevolência e caridade. Essa é a fórmula do amor universal que nos impregna com o calor de uma manhã ensolarada. Um dia é uma luz que começa, lembrando-nos de que o sol é a fonte viva para o nosso corpo, nossa natureza. Um dia. Como é bom agradecer as dádivas do Criador. Sentar ao final do dia e refletir. Como está a minha vida? Qual rumo que estou dando a ela? Como posso conduzir melhor os meus problemas? Um dia em que posso plantar livremente, mas que a semeadura há de gerar a colheita obrigatória. Um dia é o que nós temos. Aproveitemo-lo para o caminho evolutivo da redenção. A transição do mundo é rápida, mas a nossa deve acompanhá-la com preces e com a reforma íntima. Hoje, um dia é o tempo. Um sopro para começar a transformação da alma para o Criador divino. Irmãos, então, vamos mais uma vez fechar nossos olhos, elevarmos nossos pensamentos, as nossas orações ao nosso Deus Pai, agradecendo por mais essa noite, mais essa oportunidade que Ele nos dá de nos reunirmos em orações e sentimentos, abrindo nossos corações para que Ele derrame suas bênçãos em nossas vidas, para que mais uma vez, nessa noite de hoje, possamos compreender os ensinamentos dos nossos irmãos, e hoje o irmão Luiz tem a nos trazer, e que esses ensinamentos se transformem em ferramentas e instrumentos para a nossa jornada, para que possamos aproveitar da melhor maneira possível todos os dias que o nosso Deus Pai nos dá a oportunidade de aproveitá-los. Que nessa noite de hoje, nosso Mestre Jesus, mais uma vez, abra os nossos olhos do Espírito, ilumine o nosso caminho e nos ajude a compreender com toda a paixão, com todo o amor, com toda a paz que devemos e precisamos para a nossa vida, os ensinamentos de hoje. Que nossa Mãe Maria envolva cada um de nós, seus filhos e filhas, em seu manto, nos protegendo, nos abençoando, e que a espiritualidade amiga dessa casa e os nossos mentores de todas as horas estejam conosco mais uma vez nessa noite de hoje. Que assim seja. Luiz. Boa noite, amigos. Tá ok? Boa noite, amigos. Estamos aqui mais uma vez. Nosso Centro Espírita Caminho da Luz, aqui em Tiradentes. Nos adaptando, a essa nova realidade. A casa não queria parar totalmente com os seus trabalhos e encontramos essa solução. Estamos aqui com a casa vazia, mas com certeza com muitos desencarnados, Nunca dei uma palestra para desencarnados, mas sempre tem uma primeira vez, não é verdade? E também a gente tem que ir se adaptando, Essas tecnologias, que surgem, a gente não pode desprezá-las, Quem sabe às vezes, numa segunda-feira à noite, com frio, quem sabe você que está nos ouvindo hoje não estaria aqui, mas quem sabe em casa ligou o celular, ligou aí no aplicativo e está ouvindo uma palestra, então é válido, Então a gente está fazendo esse trabalho aqui no Centro Espírita para a gente continuar passando a mensagem para vocês, Bom,
vou confessar para vocês, preparando o tema de hoje, eu me incomodo muito com algumas músicas, especialmente algumas letras de músicas, umas músicas que não contribuem com nada, né? Umas músicas que, sinceramente, não sei nem a que objetivo tem. Mas aí eu estava um dia ouvindo uma certa música e me chamou a atenção da música. E é importante dizer que a música é uma energia, né, gente? A música é uma vibração, a música é uma sintonia, a música é uma frequência. Então, você quando está ouvindo uma música, está se alimentando o seu espírito de uma determinada frequência, né? Então, quando você está no rádio, sintoniza lá uma música, você não gosta e muda para uma outra rádio, né? Você exatamente não está sintonizando, você não quer aquela frequência. Às vezes a gente deixa aquela música, não vou mudar, mas ela está influenciando a gente. Por isso que eu fico preocupado com essa questão da música. Mas como eu estava dizendo, um dia eu estava ouvindo a música e eu ouvi a música, o autor fazendo uma série de perguntas na música, quase que eu fui para poder mudar, como é que a gente fala, né? Mudar o dial do rádio, né? O povo mais novo sabe nem o que é dial, onde a gente muda a minha frequência, né? Aí eu já ia mudar, mas não, peraí, deixa eu ouvir essas perguntas que esse autor está fazendo, né? Essa música do Oswaldo Montenegro, eu fui ouvindo as perguntas, gente, quem sabe eu não posso pegar essas perguntas que ele fez na música e fazer uma pesquisa na doutrina espírita e responder essas perguntas que ele fez, né? Então, a música se chama A Lógica da Criação, do Oswaldo Montenegro. Então, é na reunião pública de hoje, de 18/5. Bom, eu vou passar para vocês agora, queria que vocês ouvissem a música, queria que vocês ouvissem a música com calma, prestando atenção na letra, tá bom? Depois eu volto a comentar um pouco da letra. Então vamos ouvir a música então. O mérito é tudo dos santos, o erro e o pecado são meus. Mas onde está nossa vontade, se tudo é vontade de Deus? Apenas não sei ler direito a lógica da criação. O que vem depois do infinito e antes da tal explosão? Por que o tal ser humano já nasce sabendo do fim e a morte transforma em engano as flores do seu jardim? Por que Deus cria um filho que morre antes do pai e não pega em seu braço amoroso o corpo daquele que cai? É tão proibido que ele criou a paixão. Se é ele que cria o destino, eu não entendi a equação. Se Deus criou o
Porque se existe outra vida, mostra pra gente de vez. Por que que nos deixa no escuro, se a luz ele mesmo que fez? Por que me fez tão errado, se dele vem a perfeição? Sabendo ali quieto, calado, eu ia criar confusão. Pra mim que sou tão descuidado, não resta mais nada a fazer, apenas dizer que não entendo. Meu Deus, como eu amo você. Não sei se deu para ouvir aí a letra, mas então eu resolvi a gente fazer uma coisa diferente, todo mundo meio nervoso em casa, fechado. Eu resolvi fazer isso um pouco diferente, analisar essa letra dessa música e a gente conversar um pouquinho sobre ela, tá? Então vamos dar a primeira estrofe aí, nosso técnico de som, de imagem, focalizando aí, nosso amigo William. A primeira estrofe: o mérito é de todos os santos, o erro e o pecado são meus. Mas onde está a nossa vontade, se tudo é vontade de Deus? Veja bem, amigos, quando a gente tem muitas perguntas, é natural, o ser humano ele é curioso por natureza, né? Nós progredimos exatamente por causa dessa curiosidade, né? Essa vontade de crescer, de evoluir, de saber como as coisas funcionam, né? E se você quer fazer alguma pergunta, você faz a pergunta para quem? Você faz uma pergunta supostamente para quem sabe mais do que você, não é verdade? Então você vai procurar o quê, né? Na história aí os homens procuravam o oráculo, né? Os homens achavam que se uma pedra caísse de uma determinada forma, estava respondendo isso, respondendo aquilo, né? A gente sempre tentou buscar essas respostas, mas, né, essas perguntas, principalmente de cunho espiritual, quem melhor para a gente perguntar, né? Quem é mais evoluído que a gente? Quem é mais evoluído que a gente? Os espíritos, que já caminharam muito mais tempo que nós, né? Então, aí que está a grande obra de Kardec, né, que ele conseguiu, né, através dos médiuns, fazer várias perguntas que nós, humanos, mortais, gostaríamos de fazer. São mais de 1000 perguntas, né, que a gente, se você olhar aquelas perguntas, eu acho que você vai ver que tudo que você quiser perguntar praticamente está ali. As coisas essenciais, né? Então, o que eu fiz? Eu fui exatamente no Livro dos Espíritos, né, que Kardec fez, para poder tentar responder essas perguntas que o Oswaldo Montenegro fez aí nessa música dele, né? A lógica da criação. Então, eu pesquisei lá no Livro dos Espíritos e eu vi a pergunta número 121. Achei que, lógico, que poderia ter várias perguntas, mas eu escolhi uma delas que se parece com essa estrofe. A pergunta que Kardec fez para os espíritos é: por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? Né? Então, os espíritos respondem isso para Kardec. Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus,
assim se tornaram por vontade própria. Então, ele coloca nessa primeira estrofe, né, como onde está a minha vontade, se tudo é vontade de Deus. Mas existe uma vontade de Deus, que a gente progrida, que a gente evolua, que a gente caminhe, mas existe a minha vontade, existe principalmente o quê? O meu livre-arbítrio. Porque se fosse na lógica do Oswaldo Montenegro, né, se nós simplesmente fizéssemos a vontade de Deus e não tivéssemos a possibilidade de escolher entre o sim e o não, Deus estava nos dirigindo como um boneco. Nós não teríamos nenhum mérito. Então Deus nos colocou um objetivo, propôs um objetivo, mas a escolha de ir a esse objetivo é nosso. Certo? Então, ele colocou essa ferramenta fundamental para o ser humano, que é o livre-arbítrio. Então, respondendo para Oswaldo Montenegro, né, tudo é vontade de Deus? Não. Deus tem uma vontade, mas nós podemos seguir a nossa vontade. Se a gente caminhar, como ele diz, o erro e o pecado são meus, a responsabilidade é de quem? De quem fez essa escolha. Certo? Então eu encontrei essa resposta na pergunta número 121. Vamos para a próxima estrofe? Apenas não sei ler direito a lógica da criação. O que vem depois do infinito e antes da tal explosão? Pesquisando também no livro dos Espíritos, esse livro maravilhoso, eu achei a primeira pergunta que Kardec fez. O que vem antes da explosão? O que vem antes da explosão? Se não é Deus? Eu acho que essa pergunta, se Kardec pudesse fazer só uma pergunta para os Espíritos, acho que eu teria feito essa pergunta, que é Deus. A resposta dos Espíritos: Deus é a inteligência suprema, causa primária, que vem antes de todas as coisas. E eu emendo aqui na segunda pergunta de Kardec, que se deve entender por infinito. Olha só nessa estrofe, é a pergunta número 1 e a pergunta número 2 que Kardec faz aos Espíritos. Pergunta número 2, que se deve entender por infinito. A resposta dos Espíritos: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Completando, eu acho que essa estrofe ainda vai na pergunta número 3. Pode-se dizer que Deus é o infinito? Kardec não perdoava, ele perguntava mesmo para não ter dúvida. Olha o que os Espíritos responderam. Definição incompleta. Pobreza da sua linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Nós aqui inventamos essa palavra infinito, é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais que a primeira. Se o infinito já é uma coisa conhecida, como que eu quero fazer com que Deus seja o infinito? Se o infinito é uma coisa, por definição, uma coisa desconhecida nossa, né? Então acho que responde bem, voltando aqui na primeira na estrofe, olha lá. Então, o que vem depois do infinito e antes da tal explosão? A explosão é o que a ciência fala, como é que tudo surgiu, os átomos se organizaram, né? Então, não tem como, não tem outra resposta a não ser Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A pergunta número 1 do livro de Kardec, né? Se você não entender isso, muita coisa fica difícil. E aí eu chamo a atenção também
né, que os Espíritos falam em vários momentos, várias perguntas no livro dos Espíritos, eles falam que a nossa linguagem é pobre para explicar algumas coisas do mundo espiritual. E nós temos que ter humildade. Por exemplo, não sei se o meu exemplo vai ser feliz. Se você pegar um filho seu que está aprendendo, por exemplo, a conta de somar, as contas básicas da matemática, você chegar perto dele e falar sobre álgebra, ele vai entender alguma coisa? Se você falar para ele sobre cálculo integral, ele vai entender alguma coisa? Se você falar para ele dos cálculos complexos de engenharia, por exemplo, como se consegue calcular o que se tem que colocar de cimento numa construção para que ela não caia, como é que uma criança que está aprendendo a somar, a fazer subtração, ele vai entender isso? Não vai entender. Vamos ter humildade de saber que nós estamos num ponto de maturidade e evolução, que muita coisa a gente realmente ainda não consegue compreender, né? Como essas definições que os Espíritos deram para Kardec, tá bom? Vamos para a próxima estrofe então. Por que o tal ser humano já nasce sabendo do fim, e a morte transforma em engano as flores do seu jardim? Pesquisando também o livro dos Espíritos, eu acho que uma pergunta que Kardec fez no livro dos Espíritos, a pergunta número 83, tem muito a ver com essa estrofe. Os Espíritos têm fim? Compreendes que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um fim, têm um termo, e se em dado momento, mais ou menos longo, o elemento que são formados os Espíritos não se dissemina e volta à massa de onde ele saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil conceber-se que uma coisa teve começo e possa não ter fim. Essa é a pergunta de Kardec, né? Então, os Espíritos têm fim ou não têm fim? Como é que funciona? Se a matéria, o corpo, volta à Terra, como é que fica a energia ou a matéria de que foi feito o Espírito? Aos Espíritos nos respondendo: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo que o seu pai O filho não compreende tudo o que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio aprende. Dizemos que a existência dos Espíritos não tem fim. É tudo que podemos por agora dizer. Né? Então, voltando aqui na estrofe, o nosso poeta pergunta, né? Por que a gente nasce já sabendo do fim? Né? Então, os Espíritos falam que realmente a gente não tem fim, porque nós estamos numa jornada, nós estamos numa caminhada. Se nós começamos uma caminhada e não terminamos, estamos numa existência de 50, 60, 70, 80, 90 anos, essa caminhada não terminou. O que é lógico? Nós temos que ter uma fé raciocinada. O que é lógico? Nós vamos continuar essa caminhada. Então, essa caminhada, como nós vamos continuar? Com outras existências, com outras encarnações. Isso é uma coisa lógica, isso não é uma coisa para você falar, nossa, não, ela tem lógica, essa pergunta de Kardec e a resposta dos Espíritos, na verdade. E ele separa muito bem, né, o que é feito do nosso corpo, que a gente está utilizando hoje, nesse momento. Ele é matéria orgânica, ele é átomo, e ele volta realmente para a Terra. Mas o Espírito, a nossa individualidade, não volta para a massa de onde ela veio, certo? Nosso Espírito continua essa jornada, tá bom? Vamos mais uma estrofe. Por que Deus cria um filho que morre antes do pai e não pega em seu braço amoroso o corpo daquele que cai? Né? Quantas vezes a gente vê um filho morrendo antes do pai? Procurei no livro dos Espíritos também, encontrei essa pergunta 199.
Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Que é exatamente o caso do filho morrer antes do pai, não é verdade? Resposta dos Espíritos: a curta duração da vida de uma criança pode, importante isso, é uma das hipóteses, existem várias hipóteses. O Espírito que respondeu a Kardec respondeu uma das hipóteses, pode representar para o Espírito que o animava o complemento de existência precedente, interrompido antes do momento em que deveria terminar. Isso é uma hipótese. E sua morte, também não raro, outra hipótese, pode constituir também provação ou expiação para os pais. Mais uma hipótese. Kardec ainda pergunta e o que sucede aos espíritos de uma criança que morre pequenina? Óbvio, recomeça outra existência, né? Então, você observa que o Espírito que respondeu a Kardec deu duas hipóteses, né? Às vezes uma vida que foi interrompida antes do momento adequado, então ele tem, como ele diz aqui, né, um complemento de existência, né? Porque houve uma interrupção que não estava, entre aspas, programada, né? Outra hipótese também é a questão da aprovação para os pais, né? Então, obviamente, os pais precisam, às vezes, pedagogicamente, porque tudo que Deus faz com a gente é com objetivo pedagógico. Ele é o nosso grande professor, ele faz com objetivo pedagógico. Então, às vezes, o pai passa por aquele sofrimento, os pais, porque aquilo era necessário para a evolução dos pais. E eu vou complementar o raciocínio aqui, né? Levantando uma outra hipótese para você. Imagine o nosso autor aí, ele está dizendo que é meio ilógico um filho morrer antes do pai. Mas acontece que nós temos que lembrar, na primeira pergunta, na primeira estrofe, nós falamos sobre o livre-arbítrio. Vamos imaginar uma situação. Um filho, ele começa a beber demasiadamente, ele vai causar um dano no seu organismo, no seu corpo, que está servindo de instrumento, na verdade, e ele bebe. Obviamente ele não morre no dia seguinte, ele vai começar alguns sintomas, né, e vai danificando o fígado. Vai chegar uma hora que o fígado vai começar a adoecer e pode desenvolver uma cirrose. Aí ele desenvolve uma cirrose e morre. Ele morre antes do pai. Mas ele tem um livre-arbítrio, não é verdade? Se ele fez tudo aquilo, é uma consequência. Deus não tem como derrogar essa lei, né, que se você beber álcool vai prejudicar o fígado, para você morrer depois do pai. Se fosse assim, né, ele falaria para Oswaldo Montenegro, se fosse assim, ô Oswaldo, né, o que ia acontecer? Eu ia fazer um monte de bobagens, porque eu sei que só morreria depois que meu pai morresse. Eu ia fazer um monte de bobagens. A hora que meu pai morrer, opa, agora eu tenho que tomar cuidado, que agora eu posso morrer. Óbvio que não, né? Então, essa possibilidade existe, e sempre no pano de fundo, essa questão do nosso livre-arbítrio. Então, o filho pode ter o livre-arbítrio de fazer uma série de coisas. Se um filho pegar um automóvel, dirigir um automóvel a 250 km por hora e passar numa curva e não diminuir a velocidade, ter grande chance de morrer. E não tem nada de absurdo ele morrer antes do pai. É uma consequência da opção do filho. Tá bom? Então, essas são algumas hipóteses para responder essa estrofe do Oswaldo Montenegro. Vamos mais uma? Se o sexo é tão proibido, por que ele criou a paixão? Se ele cria o destino, eu não entendi a equação. Bom, pergunta número 851 do Livro dos Espíritos: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predestinados, e neste caso,
que vem a ser do nosso livre-arbítrio? Olha a pergunta inteligente de Kardec. Existe mesmo o destino? Se existe o destino, são pré-determinados, como é que fica o nosso livre-arbítrio? Vamos ver a resposta dos espíritos para Kardec. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo essa prova, institui para si uma espécie de destino, que é consequência mesmo da posição em que vem achar-se colocado. Falo dessa espécie de fatalidade, no sentido das provas físicas, pois, no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e quanto ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Primeiro vem o livre-arbítrio. Um espírito mau, um espírito bom pode querer influenciar, como um espírito mau inferior também pode querer influenciar, por exemplo, mostrando, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o que poderá abalar e amedrontar. Mas nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Então, a pergunta do Oswaldo Montenegro, na estrofe: existe destino? Então, o Espírito esclarece muito bem. Obviamente, quando você faz o seu planejamento reencarnatório, se você acha que você escolhe, por exemplo, que vai ser um músico, que vai evoluir na música, por exemplo, para fazer um trabalho na sociedade, você escolheu aquilo, obviamente aquilo tem uma consequência. Você vai se aproximar de música, você vai se aproximar de uma universidade que tem um curso de música, vai mudar para uma cidade que tem um curso de música. Se São João del Rei não tiver um curso de música, você não vai mudar para lá. Então, de certa forma, tem um certo destino, uma certa fatalidade, mas esse destino, ele está sempre subjugado ao seu livre-arbítrio. Essas oportunidades vão surgir para você que vai dizer sim ou não, certo? Por exemplo, você escolhe vir rico, com riqueza, que é uma prova muito difícil. Você pode ter a riqueza, você pode conseguir a riqueza. Agora, o que você vai fazer com ela? Você vai ser uma pessoa caridosa ou vai ser uma pessoa avara? O que é o destino? O destino é você se tornar uma pessoa rica. Isso está no seu planejamento encarnatório. Agora, se você vai ser avaro ou se você vai ser caridoso, isso é uma escolha sua, ou seja, do seu livre-arbítrio. Então, não existe esse destino como o nosso amigo Oswaldo Montenegro coloca. Tá bom? Tá bom? Vocês estão gostando dessas estrofes, e eu encontrando essas respostas, nada mais, nada menos do que no livro dos Espíritos, não é verdade? Vamos ver mais uma estrofe? Vamos lá. Se Deus criou o desejo, por que pecado o prazer? Nos pôs 1000 palavras na boca, mas que é proibido dizer. Pesquisei e encontrei a pergunta número 261 do Livro dos Espíritos. Nas provações por que ele cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade?
Então Kardec pergunta, temos que passar por tudo isso, pelas tentações, pela sensualidade, etc. Temos? Resposta dos espíritos, muito clara, certo que não. Pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mal, corre todos os perigos que o içam. Pode-se um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e essa lhe ser concedida, então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, como eu falei agora há pouco, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja forçosamente passar por todas essas tendências. Então, resumindo, nós temos que passar por todos os nossos sofrimentos. O que os espíritos responderam? Não necessariamente, depende dos caminhos que nós escolhemos. Ele afirma categoricamente que vários espíritos não passaram por todas as situações que nós passamos. Por quê? Porque desde o começo eles já fizeram opções corretas, opções certas no caminho. Não ficou bem claro? Vamos para a próxima estrofe. Porque se existe outra vida, não mostra para a gente de vez. Por que que nos deixa no escuro, se a luz ele mesmo que fez? Por que não mostra outra vida logo para a gente de vez? Pergunta número 392 do Livro dos Espíritos. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Os espíritos respondem a Kardec: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria, sem o véu do esquecimento, como a gente costuma falar, que ele oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro direto para o claro. Quem sai do escuro direto para o claro não enxerga nada. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Então, o nosso autor, Montenegro, cobra por que se existe outra vida. A gente não sabe disso de uma vez, não é verdade? Então, Deus colocou esse instrumento desse esquecimento para nós porque era necessário. Eu não sei se eu vou exagerar no meu exemplo. Se eu exagerar, vocês me desculpem, mas é uma hipótese, né? Vamos imaginar uma hipótese que um filho matou o seu pai, certo? E depois, muito arrependido, Deus, na sua infinita bondade, dá uma nova oportunidade para esse pai e esse filho se encontrarem. Vamos imaginar, por hipótese, né, que esse filho vem novamente, filho desse pai que ele assassinou numa outra oportunidade. Se esse pai souber que esse filho, numa outra oportunidade, tirou a vida, será que ele teria maturidade para agir como um pai amoroso que ensina o caminho? Será? É pouco provável, vocês não concordam comigo? É uma questão, como a gente sempre fala na doutrina espírita, da fé raciocinada. Não é difícil de entender. Nós temos maturidade para entender muita coisa já, coisa que há 2000 anos, quando Cristo esteve aqui, a humanidade não estava com essa maturidade, né? Então, não é possível mostrar isso como o Montenegro cobra, a gente ter certeza de mostrar que temos na vida em tudo que nós fizemos, por esse exemplo que eu dei, tá bom? Vamos para mais uma estrofe. Por que me fez tão errado, se dele vem a perfeição, sabendo-me quieto, calado, que eu ia criar muita confusão? E como tem filho, como tem ser humano que cria muita confusão? Deus criou ele errado? A pergunta dos espíritos: uns terão sido criados bons e outros maus? Os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhe impôs, que é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi proposta. Outros só suportam murmurando e pela falta deste
que este modo incorre, permanecem afastados da perfeição e da felicidade. Então Deus não criou ninguém mal e ninguém bem, como a gente já falou. Tudo depende do que? Da escolha de cada um, do livre-arbítrio. Vamos mais uma? E a mim, que sou tão descuidado, não resta mais nada a fazer, apenas dizer que não entendo, meu Deus, como eu amo você. Finalmente, ele termina a música sem uma pergunta, mas com uma afirmação: meu Deus, como eu amo você. Mesmo não sendo uma pergunta, né, eu fui no Livro dos Espíritos, e na pergunta 221, deve-se atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Né? Os Espíritos respondem: é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho, muitas vezes, humildemente, abafa esse sentimento. Então, eu gostei muito do Oswaldo Montenegro terminar com essa estrofe, que não foi uma pergunta, foi uma declaração de amor, né? Meu Deus, como eu amo você. Apesar de tantas perguntas, apesar de tantas dúvidas, ele não tinha dúvida. Essa última estrofe não foi uma pergunta, foi uma afirmação: meu Deus, como eu amo você, né? E por que ele faz essa afirmação? Porque todos nós, quando encarnamos, viemos de onde? Nós viemos de um lugar, de onde? Do mundo espiritual. E no mundo espiritual nós sentimos a presença de Deus muito forte, e nós trazemos isso, essa lembrança, entre aspas, essa semente dentro do nosso coração. Por isso que, apesar de todas as músicas, as perguntas que o Oswaldo Montenegro fez nessa música, ele termina com essa declaração de amor. E é com essa declaração de amor que eu quero terminar também a palestra, essa explanação de hoje, né? Estamos passando muita dificuldade, estamos vivenciando uma situação que não esperávamos, que fomos pegos de surpresa, sim, mas se a gente carregar isto, essa certeza que amamos Deus, que Deus nos ama e que Deus está do nosso lado. Quando eu falo do nosso lado, é do nosso lado mesmo, certo? À direita, à esquerda, à frente, nós vamos poder suportar, vamos poder passar, melhor dizendo, essa situação difícil de uma maneira melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da brincadeira que eu fiz, dessa análise aí da música do Oswaldo Montenegro, tá bom? Um abraço, um beijo no coração de todos vocês. Dá vontade de ouvir a música de novo. Uma música muito bonita que, como você diz, né, são tantas perguntas que nos faz pensar muito, mas a resposta dele responde tudo. E eu lembrei de uma também, para não encerrar, não deixar de citar também o grande compositor Raul Seixas. Ele tem uma frase que diz que Deus é tudo aquilo que me falta para compreender o que eu não compreendo. Então, ou seja, de tudo aquilo que a gente ainda sabe, ainda falta muito. E é Deus que falta para a gente compreender tudo isso. Então, meus irmãos e irmãs, nessa noite de segunda-feira, início de semana, vamos mais uma vez elevar nossos pensamentos e nossas orações a nosso Deus Pai, Criador de tudo, fonte infinita desse amor, Criador, de onde nós viemos, e que com certeza um dia para onde nós retornaremos, vencidas todas as nossas provas, vencidas todas as nossas oportunidades que nos são dadas todos os dias, quando finalmente tivermos a capacidade de compreender tantas e tantas questões que não só nos assolam, mas que nos movem a crescer, a aprender, a evoluir. Pedimos, Pai amado, que o Senhor derrame mais uma vez as suas bênçãos sobre nós, que essas bênçãos nos conduzam serenamente
ao longo dos nossos dias, e nesses dias em especial, que é tão pedido de nós a paciência, a tranquilidade, a compreensão, o entendimento de nós mesmos, daquilo a qual temos que passar. E se nós estamos nesse momento hoje, é porque nós escolhemos passar por isso, mas também para que possamos ter a compreensão, paciência e entendimento aos nossos irmãos, alguns deles mais aflitos, outros mais seguros, mas que possamos, de mãos dadas, unidos em orações e sentimentos, promover a mudança tão necessária para nós, nessa constante evolução, mas também para a nossa morada terrena, que passa por uma grande oportunidade de crescimento, de evolução. Que sejamos árbitros, então, dessa mudança. E, acima de tudo, que nessa caminhada possamos seguir sempre o nosso Mestre Jesus, que um dia esteve fisicamente entre nós, já preparando o caminho, e agora espiritualmente, habitando em nossos corações, nos conduz em nossa jornada, permitindo que a gente experimente a felicidade prometida por Ele, essa felicidade eterna. A nossa Mãe Maria, que incansavelmente pedimos o seu alento, o seu cuidado, o seu carinho de mãe, que mais uma vez possamos nos sentir abraçados, envolvidos, junto a teu peito e por seu manto. Todos nós, seus filhos e filhas, mas em especial aqueles que sofrem neste momento, que são acometidos pelo vírus, mas também aos médicos, enfermeiros, auxiliares, todos aqueles, como falamos, estão na linha de frente, tentando levar um pouco de auxílio, de ternura, de cuidado a esses irmãos, como também aos pesquisadores que estão incansavelmente buscando uma cura, que vocês possam ser fortalecidos pelo amor de nossa Mãe Maria. Agradecemos a espiritualidade amiga por ter inspirado mais uma vez brilhantemente o nosso irmão Luiz, por ter nos trazido mensagens e palavras tão necessárias para nossas vidas e que elas nos ajudem no caminhar de nossas jornadas. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, meu Deus. Que seja feita a vossa vontade e que assim seja. Uma boa noite a todos.